Esse é o 8º episódio do programa Descomplicando a Lição. E damos as boas-vindas a todos os professores, alunos da Escola Sabatina e demais pessoas que são interessadas em estudar a Bíblia. Eu imagino que podem ter pessoas não adventistas que também assistem a esse programa. Eu sei pelo menos de um grupo de amigos de um adventista para os quais ele distribui esse programa. Portanto, eu saúdo também os que não são membros da Igreja Adventista, mas que assistem o Descomplicando a Lição. Nós, nesse trimestre, estamos andando e descobrindo pérolas, tesouros que estão nas páginas e nas sentenças escritas no livro de Josué. A proposta do autor da lição desse trimestre é que nós aprendamos com os episódios de Josué a construir uma fé sólida em Deus. Tanto que o assunto geral é lições de fé encontradas no livro. E nós estamos de fato vendo isso, né? Até agora as lições estão mostrando como episódios colocaram pessoas frente a frente com as promessas de Deus e elas tiveram que tomar uma atitude, ou crer nas promessas ou não crer, ou ter credulidade ou exercitar incredulidade. E na lição dessa semana, nós vamos ver que Josué e Caleb, no meio de uma comunidade de 12 pessoas que foram espiar a terra prometida, o contexto aqui logo em seguida, saíram do Monte Sinai, um pouquinho depois era para eles terem entrado na terra prometida. E ao chegarem em Cades Barneia, Deus disse: agora se preparem para tomar a terra. E eles vacilaram ali. Foram 12 espias. Deus não tinha determinado espias, mas eles quiseram espiar. Deus então permitiu 12 espias. Dos 12, 10 voltaram com um relatório negativo. Apenas 2, Josué e Caleb, voltaram incentivando o povo a crer em Deus e partir, avançar sobre a herança que Deus havia prometido. Nós vamos estudar nessa semana como esses homens construíram, ajudaram Israel, a segunda geração, a criar fé em Deus e a entrar na terra prometida e conquistar o território que estava à sua disposição. A lição de hoje é, de fato, uma experiência de fé. Então nós vamos entrar nela. O assunto dessa semana são os gigantes da fé, Josué e Caleb. Então venham comigo agora, professores, no verso para memorizar. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Isso é um conselho de Paulo no livro de Hebreus, no capítulo 13. Depois dele ter feito o capítulo 11, que é o descorrer de uma galeria de pessoas que desenvolveram uma fé estonteante, confiando na palavra de Deus. A figura que está aqui diante de nós, ela nos está ensinando isso, não é? Nós temos 2 guerreiros aqui, bastante corajosos, numa postura de quem tem coragem contra vários que estão aqui em atitude de submissão. Esses 2 aqui são Josué e Caleb, e esses outros 2 são os 10 espias que vieram com um relatório negativo. Josué e Caleb confiaram na palavra, nas promessas de Deus. Deus estava por trás. Esses aqui
confiaram nas circunstâncias. A figura, ela estimula ao raciocínio de que na vida cristã nós sempre estamos diante de uma dicotomia. Ou nós escolhemos servir a Deus e confiamos nele, que foi o caso desses dois, ou nós não confiamos em Deus, deixamos para lá a luz, que é a palavra de Deus, e vamos nos submeter às circunstâncias da vida. É mais ou menos o que nós vimos ali na lição da semana passada, a experiência dos dois montes, não é? Um era considerado bênção e o outro era considerado maldição. Dependendo da escolha, eu ia ter uma experiência frutífera ou uma experiência desastrosa e infrutífera. Então essa é a lição que nós vamos estudar, como esses dois aqui se tornaram gigantes na fé. Essa turma toda aqui pereceu no deserto, junto com todos aqueles que também não creram, que foi a grande maioria do povo. Então vamos à premissa dessa semana. Desde o nascimento, somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornam gigantes na fé. Isso está na abertura da sua lição, e é o autor da lição, o pastor Barna Magiarosi, quem escreve isto. Então vamos, partindo dessa situação de que podemos imitar bons exemplos, e isto é fundamental, os exemplos estão aí mesmo para serem copiados, os bons exemplos. Vamos entrar na lógica do estudo da lição dessa semana. A questão aqui é o sucesso espiritual de Josué e Calebe. A pergunta que está aqui é a seguinte: como que esses heróis da fé construíram uma credulidade em Deus gigantesca? E é isso que nós vamos aprender aqui. Então, como são de grande sucesso, todos os que têm sucesso na fé encorajam outros. E cada geração forma a geração que a pós-cede. Então, a tentativa de Josué foi construir a primeira geração, mas a geração Josué e Calebe, não é? Mas essa primeira geração não quis ser construída por esses homens. E elas, como consequência, essa geração ficou no deserto. Agora, vamos entender como tiveram sucesso vendo as escolhas que fizeram. Uma lição importante, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Nós estamos aqui num crescendo de conhecimento e é preciso que nós, agora, com toda a informação que já está disponível para nós agora vamos entendendo as relações para que nós possamos desdobrar aquilo que parece complicado. Então vamos lá. Vamos ao primeiro assunto, que é a tentativa de encorajar a primeira geração. Então há uma pergunta inicial aqui, né? O que fez com que Josué e Calebe se destacassem em sua geração e desempenhassem papel fundamental na vida israelita? É uma pergunta que não pode calar, né? Como é aquilo que eu falei no início, como é que alguém consegue construir uma fé tão importante? Então vamos ver aqui o contexto. Moisés enviou 12 homens para observar a terra prometida. Todos viram a mesma realidade.
Uma terra fértil, abundante, mas habitada por povos fortes. 2 deles, Josué e Caleb, interpretaram a cena à luz das promessas de Deus, enquanto 10 escolheram enfatizar os obstáculos. O discurso dos 10 espias foi mais do que um simples relato, foi um ato de incredulidade que contaminou o povo. Então, essa contextualização, ela embasa o assunto, não é? A tentativa de encorajar a primeira geração. 10 discursos enfatizando obstáculos, 2 discursos interpretando a cena à luz das promessas de Deus. Agora, vejam o que Ellen White diz sobre esse contexto. Vejam a luta aqui entre o bem e o mal ocorrendo nesse momento em que os espias estão trazendo seus relatórios. Satanás apresentou diante deles, dos 10 espias, as dificuldades, magnificando-as acima da proporção. Ou seja, ele exagerou para esses 10 espias os obstáculos que estavam lá. Ele inspirou-lhes incredulidade, desconfiança e rebelião, levando-os a enxergar os perigos e dar um relatório falso e desanimador, e a espalhar o descontentamento entre o povo. Viram aí Ellen White salientando o cenário do grande conflito, enquanto Deus dizia, sigam em frente, a luta é minha. Ele já tinha demonstrado isso. O que o diabo fez? Fez igual como ele fez lá no paraíso, não é? Não é assim que Deus disse, eu porém digo isso. E foi aqui exatamente isso que aconteceu. De novo, o mesmo inimigo, com as suas mesmas táticas, pegou aquele povo. Agora, esse episódio é um dos textos mais pedagógicos sobre a fidelidade a Deus, em contraste com a incredulidade. Vou voltar aqui a calcar na teclazinha, aquela que eu já venho batendo aqui há alguns dias. Mais pedagógicos, ou seja, mais transformadores, não é? Então vamos ver. A fidelidade é confiar na promessa e não nas circunstâncias. Então aqui eu estou definindo para que os irmãos discutam um pouco o conceito de fidelidade. Fidelidade é confiar apesar das circunstâncias, ok? Então Josué e Caleb reconheceram os obstáculos, mas não permitiram que eles fossem maiores do que a promessa de Deus. E a premissa que eles carregaram era: o Senhor é conosco, não os temais. Essa deve ser a premissa, irmãos, sempre que houver luta, sempre que nós estivermos colocados num cenário de batalha, o Senhor é conosco. E a luta não é nossa, a luta é dele. Então vejam aqui, a fidelidade, neste caso, não é a cegueira diante da realidade, mas olhar a realidade à luz do poder de Deus. E é essa questão que fez com que Josué e Caleb se tornassem gigantes na fé. Eu vou retrazer esse conceito aqui porque é importante. Fidelidade não é cegueira diante da realidade. Ou seja, nós temos problemas, sim. Mas os problemas não são maiores do que as promessas de Deus. Então nós temos que ter um olhar à realidade de acordo com a luz do poder de Deus. Deus declarou que apenas Josué e Caleb entrariam na terra prometida. E por que foi assim? A fidelidade se tornou critério do futuro. Quem confiou em Deus herdou a bênção.
Quantas pessoas nós conhecemos que já entraram na igreja, acreditaram na igreja, ficaram um tempo lá e permitiram que os obstáculos fossem reconhecidos como muito maiores do que as promessas de Deus e saíram da igreja. Nós já vimos isso. Isso já aconteceu com certeza na sua comunidade. Então vamos olhar aqui um pouco o discurso de Josué e Calebe, que foi um contradiscurso àqueles 10 discursos daqueles 10 espias que levantaram os obstáculos como se aquilo fosse a derrota. Então, em Números 14, 6 a 9, nós encontramos as palavras de Josué e Calebe. Eles rasgam as vestes e dizem, o ato de rasgar as vestes lá na cultura hebraica significava, eu estou horrorizado. Isso jamais poderia ter acontecido. Então eles fizeram esse gesto. E depois disso disseram, a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Creram nas promessas. Não se rebelem contra o Senhor. Não tenham medo. Medo dos povos, porque o Senhor é conosco. Esse discurso, vejam bem aqui, foi curto, direto, totalmente centrado em Deus e sua promessa, em contraste com os outros espias, que focaram nos gigantes. Foi o que eles disseram. Se os irmãos leram o texto de Josué, nesse pedaço, o próprio Josué está... aliás, está em Números, né? Se não lerem, eu convido que leiam esse episódio, que está em Números. O que os espias disseram? São gigantes. E de fato eram grandes. Pois a gente vai ver que quando distribuíram as terras, abrindo aqui um parênteses, Calebe pede a terra que era a terra dos gigantes. Ou seja, ele passou 40 anos no deserto com aquela ideia de que ele tinha que conquistar os gigantes porque o Senhor era com ele. No momento da distribuição das terras, diz, eu quero aquela terra dos gigantes. Por essa ideia de que Deus é conosco nunca saiu da mente dele. Então, os espias focaram nos gigantes. Essa ideia que contaminou muita gente. Então vejam o que aconteceu. O efeito do discurso de Josué e Calebe foi drástico, foi dramático. Por quê? Porque causou divisão radical. O povo agora tinha diante de si duas narrativas. A do medo, que era a narrativa dos 10 espias, e a da fé, que era a narrativa dos 2 espias. Também esse discurso causou o desmascaramento da incredulidade. Ao declarar que o Senhor é conosco, Josué e Calebe expuseram que o problema não era militar, mas espiritual. O povo estava em rebelião, porque o povo depois quis apedrejar os 2. Nós vamos ver isso já já. Esse discurso causou uma convocação à decisão. O discurso forçou o povo a escolher entre confiar em Deus ou seguir o medo coletivo. Venham aqui comigo. Todas as vezes que alguém faz um discurso que eu vou voltar à tela anterior, porque eu quero tomar daqui a ideia que está nesse pensamento aqui. O discurso foi curto, direto e totalmente centrado em Deus e sua promessa. Quero pegar essa ideia e agora trazer para cá. Esse tipo de discurso
de confronto espiritual sempre causa resistência, porque expõe o coração. Ou seja, o coração do povo era um coração incrédulo. E esse discurso expôs o coração incrédulo do povo. E eles resolveram, então, apedrejar Josué e Calebe. Não creram em Deus. Se lerem o relato de Números, vocês vão perceber que eles se juntaram aos 10 espias. Ficaram temerosos, murmuraram, criaram uma confusão e quiseram apedrejar os dois. Não conseguiram, porque Deus fez uma intervenção. Mas olhem aqui, por que eles resolveram apedrejar? E aqui está uma noção do que acontece em nossas comunidades também. Mecanismo de rejeição da verdade. Quando a consciência é confrontada, há duas opções: ou arrependimento ou hostilidade. O povo escolheu a hostilidade. Já viram pessoas que se levantam e falam colocando um erro que está acontecendo e a comunidade, por causa das circunstâncias, faz calar aquela pessoa? Isso no cenário político acontece muito, né? Sempre que alguém levanta alguma questão contra qualquer sistema, essa pessoa é sempre calada. Mas aqui, a lógica da multidão em pânico ou a lógica do estouro da boiada. Alguém, explicando essa lógica, disse o seguinte: se você conseguir entrevistar um boi que está correndo com a boiada, pergunte por que ele está correndo. A resposta dele vai ser: não sei. Olha que coisa importante a gente está vendo aqui. A lógica da multidão em pânico. O pânico coletivo gera necessariamente a necessidade de eliminar a voz divergente. Eles acreditaram que, calando Josué e Calebe, eliminariam a tensão da consciência. Por isso queriam apedrejar. Deus fez uma intervenção e não aconteceu o apedrejamento. Muito ao contrário. Ali houve a condenação daquele povo todo. Tiveram que peregrinar 40 anos no deserto. Diz para cada dia eles iriam peregrinar 1 ano. E foi assim que aconteceu. Qual é a aplicação disso para nós hoje, a igreja? 40 anos foram 40 anos de sentença para eles, né? Morreram todos nesse período. Quero abrir um parênteses aqui de novo. Deus já havia poupado a vida dessa gente lá no Monte Sinai, vocês estão lembrados? Moisés fez aquela oração intercessória, mas Deus disse: eu vou matar esse povo. Em seguida, lá em Cades Barneia, de novo, e Deus sentenciou o povo, eles estavam mortos, percebam isso. Mas Deus ainda deu 40 anos para esse povo, para eles se arrependerem. Não se arrependeram. Vejam como a incredulidade é marcante. Agora, fechando parênteses, voltando para cá. Como é que nós vamos aplicar isto para a igreja hoje? A visão da fé diante dos desafios. Assim como Israel, diante de Canaã, a igreja enfrenta desafios gigantescos. Secularismo, materialismo, perseguições, incredulidade interna. A tentação é olhar apenas para os gigantes. Nós temos tudo isso na igreja acontecendo. Tudo isso. Quando você levanta diante da igreja aspectos espirituais que confrontam os corações, como nós vimos aí na tela anterior, sempre há divisão. E pessoas se levantam, ficam iradas, porque houve um confronto do coração. Então, o que nós concluímos aqui, a fidelidade hoje, significa
não reduzir a missão aos obstáculos visíveis, mas confiar que a promessa de Deus é maior. Então, há um perigo quando a maioria é incrédula. Qual é o perigo? Na comunidade de Israel, a maioria escolheu o desânimo. Copiando isso para a nossa realidade, o que nós podemos entender? A igreja hoje também corre o risco de seguir opiniões majoritárias moldadas pelo medo, pela conveniência ou pelo espírito do mundo. Essa é uma batalha constante na igreja. A igreja está vivendo uma coisa como essa hoje. Pessoas com mentalidade completamente, eu diria que não é nem formada, é desformada, por causa da visão de mundo que elas carregam, elas querem trazer para dentro da igreja aquilo que não pode ser trazido. E nós temos esse problema, o perigo da incredulidade, que pode contaminar a igreja, mas a aplicação é clara. Fidelidade pode significar ser minoria, sustentando a voz profética, mesmo quando impopular. Isto é fidelidade. Então, a fidelidade é a condição que nós precisamos ter para entrar no descanso final. Assim como Canaã era símbolo do descanso prometido, a fidelidade hoje é o critério para participar do reino de Deus. Isso está em Hebreus 4, 6 a 11. Então a igreja é chamada a viver como Josué e Calebe, mantendo o olhar fixo em Cristo, o verdadeiro Josué que nos conduz a Canaã celestial. Então, olha só o que nós vimos aqui, que a fidelidade é a condição de entrada. Fidelidade quer dizer, eu não olho os gigantes, eu olho a promessa. Agora eu quero chamar sua atenção aqui para um fato. Aqui embaixo eu tenho 10 nomes. Eu vou citá-los aqui. Suma, Safete, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Stur, Nabe, Jeuel. Alguém lembra desses nomes? Estão lembrados quem são essas pessoas? Não estão, né? Nem eu me lembrava disso. Aliás, eu nunca lembrei desses nomes. Esses são os 10 espias que trouxeram aquele relatório negativo. Eles nem passaram para a história. Os irmãos estão percebendo? Eles receberam o pagamento ou a sentença final do juízo, passaram a não existência, ou seja, é como se eles nunca tivessem vivido. Nós não temos nenhum relato de nada sobre esses nomes. É como se eles nunca existissem. Trouxe isso aqui para mostrar o que é o juízo, ou seja, as consequências do que vai acontecer conosco se nós não formos fiéis a Deus. Vamos ter esse mesmo destino desses 10 nomes que nós nunca lembramos, eu nem sabia desses nomes. Muito bem. Agora vamos ao segundo momento da lição, o segundo assunto, que são as escolhas corretas. Que nós vimos ali as escolhas que não são corretas, agora vamos ver como é que esses gigantes, Josué e Calebe, construíram a sua fé. Então, o relato bíblico sobre a posse da terra de Canaã tem uma lógica espiritual que pode ser aplicada à vida cristã hoje. O território distribuído em Canaã e a ousadia das tribos. Agora nós estamos falando da segunda geração. A primeira geração fez escolhas péssimas, mas a segunda geração fez escolhas corretas.
E olha o que aconteceu. Depois da travessia do Jordão, as tribos receberam porções de terra. A divisão se deu por sorteio, mas a plenitude da posse dependia da ousadia de cada tribo em tomar posse do que Deus prometera. Irmãos, aqui está uma ciência enorme, no sentido de que, se nós não aprendermos a lidar com a dinâmica de Deus, nós vamos ser engolidos pela dinâmica do mundo. Então, o que quer dizer isso aqui? Não é que eles tiveram a posse da terra, mas a plenitude da posse dependia da ousadia de cada tribo em tomar posse do que Deus prometera. Deus promete uma série de coisas para a gente. Uma promessa é uma promessa, mas eu só efetivamente vou auferir o que a promessa me concede se eu acreditar na promessa. Então aqui tem o seguinte: algumas tribos, como Judá e Efraim, mostraram mais determinação e coragem do que outras tribos. As outras se acomodaram, não expulsaram os povos restantes e viveram limitados. Ou seja, o que Deus disse, tomem posse. Agora vocês vão lutar para retirar do seu território os povos que ainda restaram lá. Lembrem que eu vou estar com vocês. Portanto, lutem. O que as tribos fizeram? Nada. Então, assim a promessa era igual para todos, mas a conquista prática dependia da fidelidade e ousadia em agir conforme a ordem de Deus. Novamente, a palavra que está aqui sendo colocada veementemente diante de nós, pivotada, né? Ela está sendo levantada, ela está sendo colocada em bold, ressaltada diante de nós, é a palavra fidelidade. Ou nós somos fiéis à promessa. Abre aqui um parênteses, vamos ligar essa lição com a lição passada. Aqui está o povo de Deus, Apocalipse. Aqui estão os que guardam os mandamentos, isso é fidelidade. E aqui estão os que têm fé em Jesus, isto é a aliança. Lembram da lição passada? Então agora nós estamos tentando mostrar como se aplica isso tudo, que parece teoria, mas não é. Então, se dependendo da ousadia, eu me apoderar dessas duas dimensões, que é a fidelidade e a aliança, eu vou conquistar aquilo que Deus está me prometendo. Então, olha só, aqui há um princípio espiritual envolvido. Eu quero ressaltar esses passos que estão aqui, porque isso é o passo da vitória. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. O território não era apenas geográfico, era símbolo de herança espiritual. O que isso quer dizer? Deus prometia, mas a fé devia agir. Ok? Deus está prometendo para a gente, vai ter uma nova terra. A fé é quem conquista essa nova terra. Percebem? Quem ousa vai reivindicar mais. E quem reivindica mais, recebe mais. Ou seja, quanto mais fé, aqui vai ser uma redundância, o que eu vou dizer. Quanto mais fé, mais fé. Tá claro? Então, quem recuava no medo, limitava-se. Ou seja, aqui está a lógica do que a gente está aqui perseguindo durante todo esse trimestre. Deus promete, mas eu tenho que crer. Então, a fé me leva à ousadia. A ousadia é reivindicar a promessa. E quanto mais eu reivindico, mais eu tenho. Tá claro? E recuar de medo
quer dizer estar limitado. Então veja isso aqui comigo, a conclusão está aqui, olha. Isso mostra que as bênçãos de Deus não são automáticas. Elas precisam ser apossadas pela fé e pela obediência. A fé é a aliança e a obediência, os mandamentos. Eu estou repetindo isso aqui porque isso parece ser uma teoria. Não é. A fé é a guarda dos mandamentos. Aliás, a fé é a aliança. A obediência é a guarda dos mandamentos. A fé é a fé em Jesus. É a aliança que ele fez conosco. Esta é a aliança que faço com vocês, a nova aliança. Nós vamos ter que crer nisso. E a demonstração de que nós cremos nisso é a obediência via os mandamentos. Muito bem, não é à toa que a Igreja Adventista bate nessa tecla. Então, isso tem uma relação com as nossas conquistas pessoais. Existe uma correspondência direta dessa questão com as nossas conquistas pessoais. Nossas conquistas hoje não são pedaços de terra, mas vitória sobre o pecado. E o que quer dizer isso? Vitória sobre o pecado. Crescimento espiritual, ou seja, eu vou me adonar de verdades que regem o mundo físico. Também já foi discutido em outras lições. É a expansão da missão da igreja. É a influência positiva para a glória de Deus. Isso é vitória sobre o pecado. Vejam como não tem nada aqui que seja místico. Todas são ações práticas, pragmáticas. Então, a medida da ousadia espiritual, que quer dizer a nossa disposição em crer nas promessas, de obedecer, de agir com coragem, mesmo contra os gigantes da vida moderna. E isto define a extensão das conquistas que alcançaremos. Ellen White fala sobre isso no livro Ciência do Bom Viver, página 509, diz: segundo a medida da fé será a vitória. Venham aqui comigo, irmãos, porque tem uma aplicação prática que nós precisamos visualizar. Pessoalmente, a aplicação prática a isso para cada um de nós é o seguinte: a vida cristã se limita quando temos uma fé tímida, mas se expande quando ousamos confiar em Deus além da lógica humana. Eu fui desafiado a fazer esse programa. Eu nunca tinha mexido com essas coisas, mas eu ousei acreditar que Deus está me mandando fazer isto. E eu sei que isso está produzindo efeito, primeiramente em mim. E pode ser que esteja produzindo efeito nos irmãos que estão assistindo esses programas. Se eu tivesse dito ao pastor que me convidou para fazer esse programa, não vou, eu não posso, eu não tenho condições, eu não estaria aqui agora no segundo ano fazendo essas lições. E eu estou recebendo mensagens de pessoas que estão de fato aproveitando isso. Isso é ousadia. Eu sei que eu não sou carismático, que eu não tenho facilidade com lidar com mídias, eu às vezes sou deselegante na frente das câmeras, mas Deus me disse para ter ousadia e eu acredito na promessa dele. E estamos aqui. Isso é do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista da igreja, se a comunidade se contenta com pouco, aí já é o conjunto, né? Sua influência será reduzida. Se crê nas grandes promessas de Deus, sua missão se amplia. Visualizem isso aqui. Veja se sua igreja não é tímida. Não consegue influenciar. Por quê? Porque a comunidade se contenta com pouco. Às vezes, isso está diretamente relacionado com o saber sobre Deus que essa comunidade contém.
Quanto menos se sabe sobre Deus, menos ousados nós somos, porque nós não cremos em Deus. Isso foi o problema do povo lá no deserto, 40 anos. Uma chance dada por Deus e eles não aproveitaram nem um dia daquele. E tem uma aplicação no mundo. Deus tem territórios espirituais a conquistar, corações, sociedades, culturas, mas só serão alcançados na medida em que tivermos coragem de nos levantar como Josué e Calebe. Uma lição importante para quem vive nos últimos dias. Nós temos que ter ousadia. Ousadia é crer nas promessas. Entendam isso, meus caros. Agora nós vamos ver o que aconteceu com esses 2 espias, agora depois de 40 anos. A herança de Calebe. Calebe recebe um pedaço de terra que é chamado de Hebrom. É um dos lugares mais significativos da conquista de Canaã, especialmente pelo que envolve Calebe. Lembrem que Calebe voltou falando que haviam gigantes, mas que Deus estava conosco. Não foi isso que ele disse? Então vejam bem, Hebrom está situada nas montanhas de Judá, cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, numa região montanhosa, porém fértil. É uma das cidades mais antigas de Canaã, habitada antes da chegada de Abraão. Chamava-se originalmente Kiriat Arba, ou Cidade de Arba, em homenagem a um dos grandes homens dos Anaquins, que nós sabemos na Bíblia que esses Anaquins eram gigantes. E de fato eram. Hebrom era habitada pelos filhos de Anak, uma raça de guerreiros altos e poderosos. Eles eram considerados quase invencíveis, o que causava temor. Foi justamente esse detalhe que os 10 espias usaram para espalhar pânico. Só que Josué resolveu enfrentá-los. Não pôde enfrentá-los 40 anos antes, agora ele estava enfrentando 40 anos depois. Vejam que fé gigantesca desse Calebe, não é verdade? Quem dera eu pudesse chegar ao menos a metade das pernas de Calebe. Então, quando pediu Hebrom, Calebe já tinha 85 anos. Apesar disso, mostrou ousadia em pedir justamente o lugar mais difícil. Isso ensina que a fidelidade prolongada, irmãos, venham comigo nessa leitura aqui, lhes peço atenção. Fidelidade prolongada, 40 anos, crendo e agora conquistando. Isso ensina que fidelidade prolongada gera ousadia espiritual, mesmo quando as forças físicas declinam. Hebrom representava o lugar onde a incredulidade dos espias havia triunfado, 40 anos antes, ao dizerem, há gigantes. Ao conquistar Hebrom, Calebe demonstrou que a promessa de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Que coisa impressionante. Uma descrição de fidelidade que precisa ser entendida e copiada. Agora, tem uma equação aqui, que essa é a prática que deve ser discutida nas classes. Prestem atenção aqui, olha. O fundamento bíblico e prático para escolhas corretas. Crer nas promessas, esse é o primeiro elemento da equação. Se nós cremos nas promessas, isso vai gerar reivindicá-las em oração. Eu só vou reivindicar coisas que eu sei que de fato estão. Então, se eu creio nas promessas, o que vai resultar é a cobrança dessas promessas. Se ocorre a reivindicação das promessas em oração,
o que vai acontecer é eu experimentar a fidelidade de Deus. No caso de Caleb, né? Fidelidade continuada. Se eu experimento a fidelidade de Deus, vai gerar fortalecimento ainda mais da minha fé. Vejam bem, irmãos, aqui está o fundamento bíblico e prático de escolhas corretas. Eu preciso crer nas promessas, a partir daí eu reivindico essas promessas, então eu vou experimentar a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus experimentada vai trazer fortalecimento da fé. Novo parênteses. A Bíblia, num trecho do Novo Testamento, diz que Jesus é o autor e é o consumador da fé, não é verdade? Os irmãos estão lembrados desse pedaço do Novo Testamento. E nós estamos aqui vendo a execução prática desse pedaço do Novo Testamento. Jesus é o autor e o consumador da fé. Como que ele é o autor? Porque é ele quem faz as promessas. Eu crendo, eu vou reivindicar as promessas e vou experimentar, por conta disso, a fidelidade de Deus. Se isto ocorre, então eu tenho minha fé fortalecida. Logo, ele é o autor da fé e é o consumador da fé. Perfeito? Então, quanto mais se confia e se age sobre as promessas, mais sólida se torna a fé. Crer e reivindicar é um exercício para a fé. Aliás, Ellen White diz que nós devemos orar sem cessar, pedindo aquilo que nós precisamos. Nós temos que insistir, ela diz. Isso, eu lembro que nós estamos estudando isso no pequeno grupo da minha unidade, o livro Parábolas de Jesus, e ela insiste nisso em vários capítulos. Nós temos que pedir, 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 até que o pedido seja atendido, que é o fortalecimento da fé. Romanos 10, 17, ratifica isso. De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? As promessas. Ouvir a palavra de Deus. Então, a fé nasce do contato com a palavra. E as promessas são a palavra aplicada. Quando a tomamos como verdade, estamos alimentando a fé. Logo, reivindicar promessas é justamente esperar algo ainda invisível, mas real, pela fidelidade de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa nós estamos vendo aqui. Os passos, ou a lógica da prática de como conseguir escolhas corretas. Então, quanto mais se usa, ou seja, quanto mais usamos a fé, mais ela cresce. Mateus 25, 29, na parábola dos talentos, Jesus explica isso que nós estamos discutindo agora. Porque a todo o que tem se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse trecho aqui eu não tinha percebido que está aplicado à questão das escolhas. Olha que aplicação incrível isso. Eu aprendi um aprofundamento de uma palavra bíblica que para mim significava muita coisa, menos a aplicação sobre a fé. Então, o que eu pude concluir disso? A fé é como um talento. Quem a exerce recebe mais. Quem a enterra perde até o pouco que tem. Então, oração como reivindicação das promessas é uma atitude na conquista de uma escolha maravilhosa. João 15, 17, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Ou seja, se estiverdes em mim, se vocês crerem nas promessas dele, estiverem nele, e as minhas palavras estiverem em vós, o que vai estar em nós? A fé naquilo que ele prometeu. Se isso está ocorrendo, tudo que nós pedirmos será feito. Então, a oração baseada em promessas aumenta a fé, porque nos faz experimentar a resposta. Então, há uma lição importante aqui que nós temos que aprender por causa da fé desses gigantes, que é a construção da nova geração, a continuidade da fé entre as gerações. Aqui eu tenho dois, aliás, é um exemplo, no caso de Caleb, como ele construiu a fé da geração seguinte dele. Dois nomes, Otiniel e Axa, representam justamente isso, o quê? A nova geração, que vendo o exemplo dos pais, aprendeu a viver pela fé e pela coragem. Quem era Otiniel? Otiniel era sobrinho ou era primo de Caleb, isso não está certo ainda na Bíblia, esse grau de parentesco. Mas foi o primeiro juiz de Israel já como povo, levantado por Deus para libertar o povo. Herdou não só terras, mas também a coragem e a fé do seu tio Caleb. Ou seja, Caleb, com a sua fé, com o seu exemplo, pôde construir a próxima geração. E quem era Axa? Era a filha de Caleb. Ou seja, aqui nós temos Caleb construindo o sobrinho, mas também construindo a filha. Axa se casa com Otiniel. Como consequência, ela pede ao pai não apenas terras secas, mas também fontes de água. Então, o que nós estamos tentando aprender aqui? Isso mostra a visão prática, ousadia e confiança em reivindicar mais do que o mínimo. É importante isso. Eu sou professor de uma parte da educação que é a mais alta, é mestrado e doutorado. Já fui professor de graduação também, mas atualmente não estou mais. E na pós-graduação, é muito diferente da graduação. O aluno tem que se formar por si. Ele vai ter um orientador que vai dizendo para ele, leia isso, leia aquilo. Se ele não acredita nisso, ele não se forma. Então, eu tenho a oportunidade de estimular pessoas. Mas, o que eu quero pegar aqui é confiança e reivindicar mais do que o mínimo. Os alunos querem um mínimo de leitura, um mínimo de esforço, um mínimo de coleta, um mínimo de tudo. E nesse caso, se nós queremos um mínimo, não temos ousadia para conquistar o máximo. Percebem? Então, tive aí quase uma centena de alunos fazendo teses de mestrado e doutorado. Alguns conquistaram muitas coisas, porque acreditaram naquilo que eu estava dizendo para eles. Mas outros não, outros foram o mínimo. Os que acreditaram estão se colocando, se posicionando, hoje já são líderes nas suas áreas. Mas os que não acreditaram estão aí subestimados, fazendo um trabalho menor do que poderiam fazer se tivessem tido fidelidade. Os irmãos percebem isso? Isso vai na prática, não só das coisas religiosas, mas também das coisas corriqueiras, né? Daquilo que é o natural da vida. Então, olhem comigo o que está aqui abaixo. Esse Otiniel e Axa expressaram a mentalidade da ousadia e da confiança em Deus que Caleb demonstrou quando ele vai
tomar posse da terra, que era a terra dos gigantes, que era Horebe. Eles absorveram o conteúdo e o conceito de fé que Caleb carregava. Então há um poder no exemplo para a formação do futuro. Caleb, aos 85 anos, pediu o monte dos gigantes como herança. Essa atitude não se perdeu, foi transmitida à família. Otiniel e Axa não nasceram no Egito, mas viram a fé dos pais em ação, no deserto e na conquista. Eles absorveram o conceito de fé. Agora, o que diz Ellen White no livro Educação, página 225, sobre isto? O caráter é poder. A silenciosa influência de uma vida santa é o mais convincente sermão que já se pregou. Meus caros, vamos terminar essa lição olhando aqui agora a escolha de Josué. A escolha de Caleb não foi só uma escolha de ousadia de fé, ele também formou a próxima geração. E Josué, a escolha da terra por Josué é reveladora da sua visão espiritual e traz lições muito práticas para nós hoje. Josué, no capítulo 19, relata que depois da divisão da terra entre as tribos, deram os filhos de Israel a Josué. Ou seja, Josué espera que todos tenham ganho o seu quinhão e ele agora recebe do povo o quinhão que lhe pertencia. Foi o povo quem deu. E o povo deu para ele a cidade que ele tinha pedido, Timnat-Será, ou Sera, Timnat-Sera, deve ser a pronúncia, na região montanhosa de Efraim, e edificou a cidade e habitou nela. Essa região era a região que não era muito, digamos, rica, fértil. Josué não quis nada disso. Ele quis esse espaço geográfico porque ficava próximo do santuário. E é o que está aqui. A lógica foi a humildade e o espírito de serviço. Ele escolheu uma terra discreta, como quem entende que sua herança verdadeira não era Canaã terrena, mas a promessa eterna de Deus. Ele se contentou com um lugar que lhe permitisse viver perto do povo, porque ele queria continuar servindo e não ficar acima do povo. Ele poderia ter pedido um palácio, porque naturalmente devia ter construções lá, nessa conquista. Mas ele escolheu uma posição que ele pudesse estar perto do santuário, ou seja, ele queria servir a Deus, mas também queria servir ao povo. Então nós temos lições para o povo atual. Liderança é serviço, não privilégio. Josué mostra que o verdadeiro líder não busca recompensas pessoais, mas busca o bem do povo. Quando nós trazemos isso para a contextualização da igreja, nós podemos entender o seguinte: líderes espirituais devem ser exemplos de simplicidade e serviço, não de ostentação ou busca de status. Para os cristãos, a fé não deve ser medida por conquistas terrenas, mas pela esperança na Canaã celestial. Então vejam bem aqui, está aqui destacado isso aqui. O povo aprende mais pelo exemplo do que pela palavra. Nossas escolhas práticas na vida, na família, nos bens, falam mais de nossa fé do que nossos discursos. Muito importante isso tudo, irmãos, que nós estamos vendo. É uma lição incrivelmente estimulante, nos ensinando como proceder para aumentar a fé. Nós vimos aí as equações que levam a isto.
e como fazer boas escolhas. Uma lição extremamente prática. Quero pedir aos professores que discutam esses passos e coisas práticas que estão nesta lição com a sua classe, para que eles aprendam isso de fato. Então, é a hora de nós fazermos a interligação dos temas. Os dois temas que foram discutidos, a tentativa de encorajar a primeira geração, que é o primeiro tema, está nas lições de domingo, segunda e terça-feira. Fidelidade, dê-me esta montanha, o poder do exemplo. As escolhas corretas, lições de quarta e quinta-feira. Herói humilde, transformados pela contemplação. Muito bem. Se uma geração pode ser formada por contemplação do exemplo, o povo de Deus deve ser formado por contemplação do seu mestre, que é Jesus Cristo. Vamos à aterrissagem. Estes registros biográficos declaram o que todo ser humano um dia compreenderá, a saber, que o pecado só poderá acarretar vergonha e perdas, que a incredulidade significa fracasso, mas que a misericórdia de Deus atinge as maiores profundezas e que a fé ergue a alma penitente para participar da adoção de filhos de Deus. Isso é um trecho do livro Educação, a página 151. Qual seria, então, numa frase, o assunto que nós estudamos? Como é que eu explicaria esse assunto numa frase? Considerem atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Vale a pena aqui, antes de nós irmos para a aplicação, dizer o seguinte, vou falar aqui com os professores. Professor, o senhor, na sua classe, o senhor é o exemplo. Mentalize isso. Então, o senhor estará formando pessoas, porque o senhor é o exemplo. Mas, além do senhor, tem a liderança da igreja. Tem um cargo na igreja que é chamado ancião. Essa palavra quer dizer o mais antigo. Mas isso não tem relação direta com a idade da pessoa. É mais antigo em quê? Em sabedoria. É o mais completo em sabedoria. Que deve ser exemplo para a comunidade. Vejam que coisa incrível nós estamos vendo por causa de uma lição. Então vamos à aplicação da lição. Isso é uma obra que vamos fazer coletivamente. Pense sobre a humildade de Josué como líder e seu desejo de viver próximo ao santuário. De que maneira o exemplo dele impacta você? Vimos aí na explicação da lição, esse gigante da fé, né, Josué. No final da sua carreira, depois de atravessarem o Jordão e entrarem na terra prometida, depois de vencerem as batalhas, houve a divisão de terra e Josué esperou, né? Ele não avançou sobre uma terra. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Depois que todo o povo estava na sua terra, ele esperou que o povo desse para ele um pedaço de terra. E o povo então concedeu para ele um local que ele construiu uma cidade bem próximo aonde estava o tabernáculo. Ou seja, a história que nós vimos ali, né, era que Josué não tinha em mente que a herança dele era aquela terra onde eles tinham entrado, mas a herança dele era a terra que viria, que estaria no futuro, muitos anos na frente. Por isso ele queria ficar próximo do santuário e não ter uma terra onde ele se estabelecesse, crescesse a sua família, tomasse posse e ele tivesse posses materiais terrenas. É um exemplo importante para nós, não é, irmãos?
A nossa visão de mundo precisa ser formatada de acordo com a visão de mundo desses grandes heróis como Josué e Caleb. E isso é um trabalho que Deus promete fazer conosco, porque Ele disse que ia tirar a nossa visão de mundo e colocar a visão de mundo do céu. Essa foi uma promessa dele. Então vamos orar pedindo isso a Deus. Lhes convido que oremos. Bondoso Deus e Pai, recebemos novamente o favor da sua graça, liberando para nós conhecimento e exemplos importantes para que nós próprios, considerando o exemplo que esses homens gigantes da fé deixaram, possamos construir a nossa própria fé. E pedimos que o Senhor nos dê a visão cosmológica adequada, de tal maneira que nós tenhamos em foco a herança que nos está prometida, a terra renovada, a vida sem pecado. É para lá que nós vamos. E queremos que a sua palavra, a graça que está disponível, construa em nossa vida a fé suficiente para não só desejar, mas esperar essa promessa. Esse é o nosso pedido, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. É claro, né, professores, que nós vamos esperar a nova terra, não é? Que lição incrível essa que nós vimos, né? Aliás, essas lições todas vêm numa sequência enorme, né? O livro de Josué são lições de fé, e na lição que nós acabamos de estudar, a fé de dois enormes, gigantescos homens que creram nas promessas, foram fiéis e por conta disso, ao invés de morrerem com os 40, herdaram a promessa de Deus. Fidelidade é a palavra que nós devemos ter na nossa frente, mantendo bem viva, porque os fiéis, os que mantiverem a aliança, serão os vencedores, serão os que herdarão a promessa de Deus. Professores, que coisa importante, né? Claríssimo. Não há como complicar mais, né? E essa é a nossa missão. Então, as lições que vão vir na sequência, nós temos mais 5 lições, vão no crescendo de compreensão de como construir fé. E eu lhes convido para que não percam as edições que estão aí para vir. Então nos encontramos no próximo episódio. Até lá!